está na linha conosco. Eu sempre digo aqui que, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, nós temos gente de bem, do bem, né? Uma safra nova, comprometidos com o novo Brasil, competente e com muita qualidade, com muita dedicação. E é o nosso entrevistado desse momento. Marcel Van Hatten, deputado federal, está em Brasília, trabalhando, viu? Enquanto a maioria dos políticos andam por aí passeando, descansando, está em casa, não sei o quê, né? O deputado está lá em Brasília, no gabinete dele, trabalhando. 3 horas e 12 minutos, numa segunda-feira. Esse é o deputado que nós queremos, que o Brasil precisa. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Milton. Espero que a ligação agora esteja melhor. Está me ouvindo bem? Muito bem. Ótimo. Perfeito, perfeito. Que bom. Milton, na verdade, eu também, assim como todos os brasileiros, né, você também está aí confinado no estúdio, só de casa para o estúdio, eu imagino, né? Eu, aqui em Brasília, estava em casa até hoje de manhã. A gente tem uma série de coisas ainda que não tem como organizar remotamente. E óbvio que no gabinete tem mais ambiente de trabalho, mas está muito limitado. O acesso à Câmara completamente vedado a quem não é servidor ou assessor, e nos gabinetes o máximo de 2 assessores por gabinete nesse momento, né? Estou aqui trabalhando inclusive com o Cláudio, meu chefe de gabinete, e a Karine, mas cada um está num ambiente diferente aqui do gabinete. Como é que o senhor está avaliando essa questão toda aí que nós estamos vivendo nesse momento? Ontem mesmo coloquei uma entrevista de mais de 1 hora aqui do deputado Osmar Terra, que é um especialista na área de saúde pública. Vou reprisar essa entrevista hoje à noite. Eu acho que o coronavírus, ele veio também, lamentavelmente, ele veio, né, nós estamos enfrentando essas dificuldades todas, mas ele veio para desnudar e mostrar o caos na saúde pública do Brasil e, simultaneamente, ele está mostrando que o rei está nu no meio da rua. Quando eu falo isso, né, eu estou colocando uma expressão de prefeitos e governadores completamente despreparados e muitos até irresponsáveis, num efeito manada, assim, né? Quem proíbe mais, quem faz mais e tal, para quê? É para aparecer, tem que aparecer alguma coisa. Eu enxergo dessa maneira, não sei como é que o senhor está vendo. Em primeiro lugar, Milton, acho que é importante a gente lembrar que essa situação, ela não apenas brasileira, mas ela é mundial, né? Então, aconteceram já outras pandemias na história do mundo, e a última muito conhecida é a tal da gripe espanhola, 1918, e agora essa pandemia do coronavírus. Claro que teve SARS também, no início dos anos 2000, mas ela acabou não gerando tantas mortes, nem chegando a tantos países, como é o caso hoje do coronavírus. O coronavírus acabou se desenvolvendo de uma forma muito sorrateira num país em que a liberdade de expressão é muito restrita, que é a China. Inclusive os primeiros médicos... Oi? Eu coloco dúvidas sobre da maneira como isso foi preparado lá, sabe? Eu questiono muito. Eu acho que o mundo inteiro tem que emparedar a China para explicar isso muito bem, porque não está bem explicado até agora, né? Eu estou tentando fazer uma análise histórica, até me corta se eu estiver usando muito, abusando da paciência do tempo. Não, fique à vontade, por favor. Tá, porque acho que é importante a gente fazer análise histórica e, ao mesmo tempo, buscar os culpados, se for o caso, depois de passar dessa pandemia. Agora o que a gente precisa combater realmente são os efeitos nefastos desse vírus, né, que realmente mata. E acho que isso é a primeira preocupação que as pessoas têm. Agora, de fato, ele começou a se espalhar numa província lá na China. Inclusive, houve uma grande festa na própria província de Hubei, que não foi a época em que o governo local já sabia dessa disseminação do vírus, não foi proibida, né? E depois que ela passou a se tornar uma epidemia no país, que o governo decidiu tomar medidas drásticas de isolamento, mas aí, infelizmente, já era tarde, porque apesar de ter conseguido isolar lá na China, ainda estão um pouco isolados lá os chineses, mas já passou o pior da epidemia local, acabou se espalhando para os outros países e virando uma pandemia. Chegou nos Estados Unidos, chegou na Europa. A gente lembra que o próprio presidente americano fechou as fronteiras para a China logo
depois do dia 30 de janeiro, se não me engano. Mais tarde fechou as fronteiras para a União Europeia, porque a União Europeia não tinha tomado as medidas necessárias naquela época, mas também tivemos outras atitudes que foram muito mais sensatas, por exemplo, da Coreia do Sul, que deveriam ter sido as tomadas no Brasil, porque nós soubemos com antecedência necessária o que viria a acontecer no Brasil e, infelizmente, as autoridades não fizeram aquilo que deveria ter sido feito, que era testes em massa. Né? Tem vários estudos, inclusive vídeos na internet, muito bem feitos com pesquisadores e autoridades da área, demonstrando como na Coreia do Sul, Milton, e a Coreia do Sul, todos sabem, né, é um país vizinho à China, né? E pequeno, onde a disseminação poderia ter sido letal para toda a população num período de tempo muito curto. E o que eles fizeram foi identificar o caso zero, né? Ou seja, a primeira pessoa infectada quanto antes, conseguiram uma lista das 100 mil pessoas que estiveram com essa pessoa, ou que na verdade eram membros da mesma seita religiosa que essa pessoa pertencia, né? E aí testaram uma por uma essas pessoas e fizeram teste de coronavírus em, se não me engano, mais de 300 mil habitantes da Coreia do Sul, repito que é um país pequeno, e isolaram todos os casos confirmados, os casos suspeitos e conseguiram evitar a disseminação. Aqui no Brasil, infelizmente, nada disso foi feito em tempo, né? Nós tivemos o carnaval, nós tivemos uma série de aglomerações quando a epidemia já estava se formando em vários países, se tornando pandemia. E quando se tornou pandemia, infelizmente, já era tarde. Agora, a solução, infelizmente, em grande parte dos casos, é um isolamento da população, mas é claro que isso precisa ser feito da forma menos dramática e traumática possível, porque nós vamos ter danos econômicos talvez irreparáveis se a gente não observar o bom senso, né, como você mesmo disse agora há pouco, para poder ter uma vida em sociedade possível daqui para frente. Então, para concluir, Milton, o que eu tenho visto, acho que é importante ter sim algumas medidas de isolamento, mas todas elas têm que vir com uma perspectiva de reabertura posterior. Um empresário, um pequeno empreendedor, um trabalhador, ninguém consegue viver com a insegurança e a incerteza de saber se o seu negócio vai reabrir, se não vai quebrar e não vai ter possibilidade de caminhar com as próprias pernas depois de novo. E, infelizmente, falta uma coordenação nacional ainda mais clara. A gente vê governadores e presidentes da República em rota de coalizão, muitas vezes, em vez de estar trabalhando em união, assim como outras autoridades prefeitos, locais, né? Exato, disputando quem faz medidas, né, mais drásticas contra a população. Eu acho que o momento agora é de união, é de protocolos que sejam válidos para todos os casos e, ao mesmo tempo, outros protocolos que sejam restritos a apenas algumas regiões ou municípios em que não teve nenhum caso, né, pode haver um isolamento realmente em relação a outros municípios e tal, algum cuidado para não haver um tráfico de pessoas, mas tendo acesso a testes para saber se as pessoas realmente estão contaminadas e vendo que a cidade não tem contágio, não é necessário uma parada tão radical como acontece em outros locais. Foi assim que a China fez. Ela fechou uma região inteira, mas o resto do país, apesar de ter a locomoção foi diminuída, foram reduzidos os números de voos, alguns aeroportos foram fechados, ainda assim uma parte da sociedade chinesa continua trabalhando. E isso que é muito importante, Milton, a gente ter racionalidade nas medidas. Agora a gente focar na doença em si. Portanto, quem puder ficar em casa, deve ficar em casa, Milton. Acho que essa recomendação ela deve ser seguida. É um vírus que mata, é uma preocupação que nós temos. Eu acredito que todos devemos dar exemplo. Eu, por exemplo, também estou confinado em casa. Claro que agora estou no meu gabinete na Câmara dos Deputados, é perto da minha casa aqui em Brasília, só faço esse trajeto, gabinete, casa, o que eu puder comprar online, eu compro, porque a gente precisa, principalmente, proteger aqueles que são do grupo de risco, né? Eu tenho 34 anos de idade, sou jovem, muito dificilmente, se acometido pelo vírus, vai acontecer algo mais grave comigo, não estou isento, ninguém está, é importante a gente lembrar disso, mas nós precisamos nos proteger uns aos outros. Isso parte muito do bom senso, Milton, e aí que eu acho que vem até um pouco um puxão de orelha cultural nosso, né, dos brasileiros, né? O Japão, outro país que foi exemplo no combate ao coronavírus, teve no seu respeito à autoridade, Milton, não sei se tu já tivesse oportunidade para o Japão, você é uma pessoa muito viajada. Sim, eu passei 28 dias lá, conheci então bem. Então você sabe, o respeito à autoridade, como é que é lá, Milton?
Ah, não tenha dúvida. Não tem dúvida, Não né? tem E aí é dúvida um de respeito nada. que não necessita lei, não precisa decreto, não precisa medidas, inclusive inconstitucionais. A gente está vendo medidas aí que são tomadas ao arrepio do que diz a Constituição da Exatamente. República, ao arrepio do respeito ao Estado de Direito. Mas isso, lamentavelmente, acaba sendo também consequência da falta de respeito que muitas pessoas têm pelo próximo e pela autoridade constituída quando ela faz uma recomendação. Então, muitas recomendações que têm sido feitas não estão sendo seguidas à risca pela população. E se a população não estiver consciente do risco que ela corre, do que os outros correm, infelizmente, a força da lei está aí para isso. Agora, eu discordo de excesso. Eu acho que deve haver muito bom senso, e nós temos uma Câmara de Vereadores no nível municipal, uma Assembleia Legislativa no estadual e um Congresso Nacional, que, aliás, não fechou e não vai fechar, que precisam ser respeitados. Não fechou, eu digo, porque eu via todo esse medo de que pudesse ser fechado em virtude da epidemia. Isso foi uma decisão muito correta das duas casas de manter funcionando, mesmo que à distância. Nós vamos votar os projetos que são importantes agora para combater essa pandemia de forma virtual, né? Quem está em Brasília até consegue no plenário, mas só os líderes vão ter acesso preferencial. Eu não sou mais líder do meu partido, então eu vou poder entrar no plenário. Quem é o líder? Agora é o Paulo Ganimi, que é deputado federal do Partido Novo do Rio de Janeiro, e aí ele vai ter acesso preferencial e eu vou ter acesso se eu achar que é importante usar a tribuna e estar lá, mas se não eu posso votar de casa pelo computador. Então é uma forma da gente dar exemplo e de mostrar também que as instituições precisam dar resposta dentro daquilo que determina a Constituição a essa grande pandemia e problema, portanto, na área da saúde, que vai respingar e já está respingando muito fortemente na área econômica. O senhor não usa fundo eleitoral, né? Não. O povo brasileiro está pagando a conta agora na iniciativa privada. Vai reduzir praticamente 50% dos salários dos trabalhadores, enfim, e tal matéria. O povo brasileiro da iniciativa privada vai ter que pagar essa conta. Só que eu acho que essa conta tem que ser dividida agora com os políticos. 50% durante 60 dias de subsídios dos deputados, senadores, magistrados do Brasil inteiro, Ministério Público. Com todos. E o problema é uma questão de matemática, de finança. Dá para propor isso? O senhor pode propor isso? Claro. Eu estou, inclusive, aqui com uma proposta de emenda à Constituição à minha frente, não vou saber dizer cada detalhe dela, porque eu estava justamente, chegou na minha mesa agora para avaliação, que é do deputado Alexis Fontaine, também nosso colega de bancada, que está estabelecendo uma série de limites, né, à remuneração nos salários públicos. E vou dizer mais, Milton, é uma questão, como eu disse, de matemática, porque se a iniciativa privada não vai ter nem condição de recolher os impostos, se eu não me engano, saiu agora que o imposto de renda foi adiado para o dia 31 de maio, não sei se já deu essa notícia, mas eu soube disso agora há pouco. Então, quer dizer, se isso, inclusive, está previsto, como é que a gente vai ter dinheiro para pagar a conta da máquina pública? Passou a época do governo produzir dinheiro, criar inflação, isso não se faz mais. Então, vai faltar. Fundo eleitoral, fundo partidário. Tem que acabar com isso. Bom, primeira coisa, não devia nem existir. Não devia nem existir. Isso é uma excrescência na democracia brasileira. Quem deveria bancar partido e político deveria ser somente as pessoas que acreditam nas ideias e nas propostas daqueles políticos e daqueles partidos. A gente força uma pessoa que não acredita no que defende um determinado candidato, por meio do dinheiro dos seus impostos, a bancar a sua campanha. Agora, esse dinheiro foi aprovado para as eleições desse ano. Eu estou vendo um movimento, aliás, parabéns para todo mundo que está fazendo pressão nas redes, estou vendo um movimento muito forte, inclusive artistas, pessoas famosas, jornalistas, muita gente, e como você também batendo aí nessa tecla, dizendo, esse dinheiro deve ir para o combate ao coronavírus. Eu mesmo até quero dar em primeira mão uma notícia aqui, eu ainda não defini valores, Milton, mas nas minhas emendas individuais, e primeira mão mesmo, que não foi anunciado em lugar nenhum ainda, individuais e de bancadas, eu tenho valores que estavam destinados para a área de infraestrutura no Rio Grande do Sul. Eu falei com o secretário Costela há pouco da infraestrutura, eu estou aguardando um retorno ainda da secretária de saúde, eu mandei um WhatsApp há pouco para ela, e em breve ela deve me retornar para conversar também, porque para o secretário Costela eu disse para ele, olha, agora a prioridade é outra, ele tem sido um parceiro nessa área de infraestrutura, mas inclusive muitas obras vão parar e nem vão ser feitas,
E na área da saúde eu quero poder contribuir com um pouco, que obviamente eu tenho dentro do orçamento que me é destinado, né? A fatia do orçamento que me é destinada, para poder garantir mais compras de EPIs, né, para os médicos, para os enfermeiros, para todos aqueles que precisam de máscaras, precisam de luvas, precisam de instrumental para trabalhar e não serem contaminados, e contratação de mais testes, porque nós precisamos fazer testes nas pessoas para saber se tem coronavírus ou não. Isso é o mais importante. Se testar as pessoas derem positivo, se forem, e aquelas que tiverem contato com quem foi positivo, se essas pessoas forem isoladas de uma forma muito mais organizada, nós não precisamos enfrentar todo esse caos que agora, infelizmente, a gente está por enfrentar desde os últimos dias e pelos próximos dias. Para finalizar, deputado Marcel Van Hatten, essa possibilidade de adiar as eleições, o que o senhor pensa sobre isso? No momento não penso nada. No momento a gente pensa em coronavírus e em recuperar a economia. Eu acho que debate sobre eleições se faz daqui 1 mês, 2, quando a gente vir se essa crise realmente passou. A normalidade, a meu ver, precisa ser mantida. Se não tiver problema mais adiante aí com contaminação mais, aglomerações, não tem problema nenhum manter o calendário eleitoral como está. Agora, nesse momento, eu não discuto isso. Nesse momento, a gente tem outras prioridades. Muito bom lhe ouvir. Muito obrigado pela atenção, sucesso, um abraço. Lembrar os nossos ouvintes, porque o rádio é rotativo. Quem está na linha conosco, o deputado federal Marcel Van Hatten, o 7º deputado mais votado do Brasil, entre 513 deputados. Proporcionalmente, se ele estivesse em São Paulo, estaria entre os 5 mais votados, não é? Entre os 5 mais votados. E neste exato momento, numa segunda-feira, 3h43, onde está o Marcel Van Hatten? Não, ele não está em Dois Irmãos. Ele não está por aí. Ele está em Brasília, em seu gabinete, trabalhando. Parabéns, viu, deputado? Muito, muito obrigado e um bom trabalho para vocês aí. Estou sempre à disposição. Milton, tá com saudade de participar do teu programa. Me manda um WhatsApp aí, porque roubaram meu telefone e eu fiquei sem o seu telefone. Tá? Não acredito. Me manda um WhatsApp pro meu telefone. Te mando já. Manda agora. Para salvar o seu telefone aí. Um abraço.